Boas, malta! Mais uma questão, questão 5 da prova de 2018, época especial. Você está a olhar para essa questão e está a pensar, eu já fiz essa questão. Exatamente, nós fizemos parte dessa questão na aula de tempo, posição e velocidade. Fiz alguma perguntinha lá que eu já não me lembro sobre o gráfico, onde é que o movimento era acelerado ou quando se movia no sentido da trajetória, alguma historinha dessa. Vamos agora responder o restante das questões que estão top, 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 top. O que é que diz a questão? Um carrinho telecomandado de massa 400 gramas. Na moral, quando eu leio uma questão que ele me dá a massa de um corpo, eu já na minha cabeça eu sei que ele vai fazer alguma pergunta sobre leis de Newton, força resultante, sobre energia cinética. Eu já começo a ler a questão ligadaço. Me deu a massa, massa, ele vai me pedir velocidade, energia cinética, trabalho, segunda lei de Newton. Você já tem que começar a ler a questão antenado. E outra coisa, essa massa está em grama. Grama é desgrama. Desgrama, como assim, Vicente? Significa que você vai ter que transformar isso para quilo. Você não trabalha no sistema internacional em grama. Grama é desgrama. Não dá para trabalhar grama no sistema internacional. Tem que ser quilograma. Belezinha? Vamos lá? Vamos continuar. Admita que o carrinho pode ser representado pelo seu centro de massa. Top! Maravilha! Na figura 1 encontra-se representado o gráfico da componente escalar da velocidade, Vx, desse carrinho segundo o referencial OX em função do tempo. Agora vem a questão 1.3. Veja que a 1.1 e a 1.2 nós já fizemos. Vamos fazer só a 1.3 e a 1.4. O que é que diz a 1.3? A 1.3 é uma questão linda. Qual dos gráficos seguintes pode representar a componente escalar da aceleração em função do tempo no intervalo de 0 a 8 segundos? Então, de 0 a 8 segundos, eu tenho de 0 a 5 um movimento, de 5 a 8 outro movimento. Portanto, esse gráfico tem que ter dois trechos completamente diferentes. Infelizmente, todos têm dois trechos completamente diferentes. Então, eu vou ter que explorar um pouquinho mais. Olha só, pense comigo, pense comigo. Pense comigo. Eu quero o gráfico da aceleração x. O que é aceleração x? Porque eu quero aceleração na direção x, no eixo x, onde o movimento está ocorrendo. Já tinha dito isso para vocês, ok? Isso em função do tempo. Olha só. O que está acontecendo com esse movimento aqui de 0 a 5? De 0 a 5, a velocidade está aumentando. Portanto, eu tenho um movimento acelerado. E daí? E daí que eu tenho, letra A, uma aceleração crescente, letra B, uma aceleração constante, letra C, uma aceleração crescente e letra D, uma aceleração constante. A pergunta é, a aceleração cresce com o tempo ou ela é constante? Agora a gente vai ter que lembrar de duas coisinhas aqui. Primeiro, se eu escolher um ponto desse gráfico aqui, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui, qual o significado físico desse declive? Esse declive no gráfico velocidade-tempo, o declive é a aceleração. Então, se o gráfico da velocidade-tempo é uma curva e o declive é a aceleração, é óbvio que a aceleração não pode ser constante. Moral da história, letra B e letra D estão completamente falsas. Ó, A, B, C e D. A letra B e a letra D de doido estão lixadonas, vão para qualquer lugar porque não vão me enganar. Letra B e D estão fora. Vicente, eu ainda não entendi por que a aceleração é constante. Vou explicar de novo.
Toda vez que eu tenho um gráfico velocidade, tempo, o declive de qualquer ponto nesse gráfico me dá a aceleração. Observe que aqui eu tenho um declive e aqui eu tenho um declive completamente diferente. Portanto, essa aceleração está mudando. Na letra B e na letra D, traz um gráfico com aceleração constante. Não pode ter aceleração constante. E detalhe, olha o que está acontecendo com o declive está aumentando, portanto, a minha aceleração está aumentando com o tempo. Portanto, tanto pode ser a letra A, quanto pode ser a letra C. O que é que vai definir a letra A e a letra C? É esse intervalo aqui de 5 a 8. O que é que acontece com esse intervalo? A velocidade permanece o quê? Constante. Opa! Se o movimento é retilíneo, olha agora aqui, ó. Se o movimento é retilíneo com o módulo da velocidade constante, isso é um movimento retilíneo uniforme. O que é que diz a primeira lei de Newton? Força resultante é zero. E se a força resultante é zero, a aceleração resultante é quanto? A aceleração resultante também é zero. Portanto, o movimento tem que ter uma aceleração nula. Portanto, vai ser algo mais ou menos parecido com isso aqui. Por que que tem essa coisa aqui? Porque existe uma transição aqui praticamente instantânea entre terminar o movimento e o outro, por isso que tem essa variação brusca aí. Então a resposta correta é a letra A e a letra C está errada. Por quê? Porque ele traz uma aceleração constante e diferente de zero. E não é diferente de zero porque se trata de um movimento retilíneo uniforme. Viu aí agora a gente aplicar as leis de Newton todas aqui? Tudo que a gente aprendeu durante a aula, a gente aplicou nessa questão aqui. Olha que top! Então, a resposta da 1.3 é letra A de avião. O declive é a aceleração, o declive está aumentando, a aceleração está aumentando. O declive é zero, a aceleração é zero, letra A de avião. Beleza? Vou agora apagar isso aqui tudo, porque eu preciso de espaço para fazer a questão número 1.4. Essa questão aí, tome medo, viu? É uma questão top, 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 top. Beleza? Vamos lá? Questão 1.4. 1.4. Olha só. No intervalo de 8 a 13, tá aqui, ó, esse intervalo. Opa, de 8 a 13 é esse intervalo aqui, ó. Eu vou até achurar aqui para você perceber melhor no gráfico. Esse é o intervalo que ele está falando, de 8 a 13. No intervalo de 8 a 13, o carrinho percorreu 3,2 metros. Então, o ΔX vale 3,2 metros. Maravilha! Calcule, sem recorrer a conceitos energéticos, a intensidade da resultante das forças que atuam no carrinho nesse intervalo de tempo. Apresente todas as etapas da aceleração, da resolução. Malta, olha só. Eu disse para vocês que o cara, quando me dá a massa, ele está ali interessado em alguma coisa de energia, força resultante, não me deu outra. Ele quer a força resultante. E eu vou ter que calcular a força resultante e eu vou ter que lembrar o quê? Que a força resultante é o produto entre a massa e a aceleração. Opa, que maravilha! Eu já tenho a massa. Opa, só falta calcular a aceleração. Mas eu sei que a aceleração é a variação de velocidade sobre o tempo. Maravilha! Eu tenho um gráfico de velocidade. Mas eu não sei quanto é essa velocidade aqui. Se eu não sei quanto é essa velocidade, eu não consigo fazer essa conta aqui. V menos VO dividido por ΔT. Eu não consigo. E se eu não conseguir fazer essa conta, eu não tenho aceleração. Se eu não tenho aceleração, tô triste. Não tenho a força resultante. Opa! Mas ele me deu aqui, ó, o deslocamento. E o que é que eu sei? Eu sei que o deslocamento num gráfico VT é a área do gráfico. Olha só, de novo, propriedade de gráfico VT aparecendo para você. Então, qual é a primeira etapa desse problema? Se a gente for dividir esse problema em 3 etapas, a primeira etapa é o cálculo. Ó, se você quiser organizar a resposta, cálculo de quem?
cálculo disso aqui. O que é isso aqui? Nesse intervalo de 8 a 13, isso aqui é a minha velocidade inicial. Desse intervalo é a minha velocidade inicial. Então, cálculo da velocidade... Não vou nem botar velocidade inicial para não confundir. Vou botar assim, ó. Cálculo da velocidade no... Ó, vou apagar isso aqui. Na verdade, eu vou apagar essa tralha toda aqui, que eu não preciso disso. Vamos organizar a nossa resposta. Ele quer que eu apresente todas as etapas. Então, primeira coisa, cálculo da velocidade no instante o quê? No instante t igual a 5, ok? Então, eu preciso dessa velocidade para poder achar a aceleração. Então, como é que eu faço? Eu faço que ΔX é igual à área do gráfico, ΔX é base vezes a altura sobre 2, ΔX é 3,2, que é o ΔX, está aqui, ΔX. A base é o intervalo de tempo, de 8 a 13, então a base é 5. A altura é isso aqui, ó. A altura é exatamente essa velocidade. Eu não vou chamar isso aqui de velocidade inicial, não, para não ficar parecendo, porque a velocidade inicial mesmo é 0, tá bom? Então, base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 5 vezes velocidade dividido por 2. Se eu fizer essa conta aqui, vai ficar 5V é igual a 6,4 e, portanto, V é 6,4 dividido por 5. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, vou usar aqui minha calculadora, beleza? Você faz a conta aí também. Então, vai ficar 6,4 dividido por 5. Isso aqui dá uma velocidade de 1,28 metros por segundo. Pronto. Então, a primeira etapa do problema é o cálculo da velocidade no t igual a 5. Então, base vezes a altura sobre 2. A base é o ΔT, que é 5. A altura é a própria velocidade, ok? Vamos chamar isso aqui de, sei lá, vamos chamar de quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui eu não quero chamar de velocidade inicial. Vamos chamar de V mesmo, deixa eu ver. Então vai ficar 5V é igual a 6,4, V é igual a 1,28. Pronto. A próxima etapa eu já posso apagar isso aqui, não posso? Já posso apagar isso aqui? Já posso apagar isso aqui tudo. A próxima etapa é calcular a aceleração. E a última etapa é o cálculo da força resultante. Então vamos lá. Como é que a gente vai calcular a aceleração? Então, etapa 2, cálculo da aceleração resultante, ou aceleração também. Eu gosto de botar resultante para ficar um negócio bonitão assim. Aceleração resultante. Ok? Então, como é que eu vou calcular a aceleração resultante? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Isso aqui é V menos VO dividido por ΔT. Portanto, a aceleração é igual. Quem é a velocidade final? Lembre que no gráfico, vou voltar aqui, ó, no gráfico, a velocidade no instante 13 é 0. Então, é 0 menos. Quem é a velocidade inicial? É 1,28. Ó, quer saber de uma? Vou chamar isso aqui de velocidade inicial, velocidade inicial, velocidade inicial. Para ficar com uma velocidade inicial desse intervalo. Só para poder a gente manter aqui a harmonia do problema. Então, vai ficar velocidade final é 0 menos velocidade inicial, que é 1,28, dividido pelo ΔT, que é 13 menos. É o intervalo de quanto a quanto? 8 a 13. Então, é 13 menos 8. Então, isso aqui é menos 1,28 dividido por 5. Portanto, a aceleração, ela é quanto? Ela é o quê? 1,28 dividido por 5. É isso mesmo, Vicente? 1,28 dividido por 5, 0,256, menos 0,256 metros por segundo ao quadrado. Agora tenha cuidado. Essa aceleração, faz sentido ela ser negativa?
Vamos pensar. O movimento de 8 a 13 é um movimento retardado com velocidade positiva. Se eu tenho um movimento retardado com velocidade positiva, é óbvio que o sinal da aceleração é negativo. Está aqui, menos 0,256. Agora, só que ele quer saber o seguinte, a força resultante. Então eu vou agora no terceiro item, cálculo da força resultante, ok? Então, como é que eu vou calcular a força resultante? Vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Aí agora, meu irmão, aqui tem uma casquinha de banana que se você cair, você está vacilando demais. Olha só a pergunta. Qual a intensidade da força resultante? Ou seja, intensidade da força, sendo a força um vetor, a intensidade da força é o módulo desse vetor. Então, pelo amor de Deus, não responde que a força resultante tem intensidade negativa. Você vai perder ponto. Por favor. Então, se eu quero calcular a intensidade, vou até mudar aqui, ó, cálculo do módulo ou da intensidade do módulo da força, ó, força resultante. Se você quer o módulo, você tem que usar o módulo da aceleração. Então você vem aqui e bota massa 0,4 vezes 0,256. Portanto, a intensidade da força resultante vai ser 0,4 vezes 0,256. Isso aqui vai dar 0,10 aproximadamente newtons. Malta, presta atenção. Dizer que a aceleração é negativa não tem problema nenhum, zero problema, porque está totalmente dentro do contexto. O movimento é retardado, velocidade positiva, aceleração negativa. Ponto. Agora, o módulo da intensidade da resultante tem que usar o módulo da aceleração. Se quiser ser mais chato ainda, você chega aqui e bota, ó, módulo da aceleração. Módulo da força é massa vezes módulo da aceleração. Se você botar que a força resultante é menos 0,10, você vai perder ponto. Olha só o que eu estou te dizendo. Vai perder se quiser. Módulo é positivo, portanto, o valor é 0,10 newtons. Ok? Então, malta, era isso. Um grande abraço, um grande beijinho e até a próxima. Tchau!